Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, população presente aqui no plenário, que acompanha e assiste em casa. Eu também acho importante dar alguns esclarecimentos em relação à SEI da saúde, que não vingou aqui nessa casa por uma manobra da base de vereadores aqui. Primeiro, que eu acho que, uma vez que o doutor Lapena fez um questionamento aqui que eu acho importante ressaltar, é o seguinte: se houve um impedimento, né, da sua participação, um parecer da Justiça, por que os demais vereadores dessa casa não se propuseram a participar e contribuir? O que a gente questiona na condução por parte do presidente foi a atitude tímida, no sentido de se valer do regimento que determina que, na ausência de indicações espontâneas, manifestações espontâneas de participação, o regimento lhe permite, sim, fazer a nomeação, a revelia do que foi manifestado, e aí que cada parlamentar espontaneamente recue. Nós, da bancada do PT, fizemos uma única indicação, porque é a praxe que as bancadas indiquem, e aí, na ausência da participação, se faça a nomeação. E isso não foi feito. E aí, quando a gente manifestou que se a questão era a ausência de um vereador, como o doutor Lapena, que eu me propus a participar da SEI, 2 horas depois chega um documento com a assinatura do doutor Helder retirando o seu nome do requerimento, que aí inviabiliza, na prática, a instalação do SEI. E aí a gente entende isso como manobra, sim, porque o que justifica mudar de postura em tão pouco tempo em relação à sua compreensão sobre a importância dessa casa também participar do processo de investigação. E, com todo respeito ao vereador Pastor Raimundo e ao vereador Roberval Fraz, que vieram falar aqui, eu gostaria que eles fossem claros depois para explicar necessariamente o que significa esse que se faz a que se colhe. Porque se tem alguém que está colhendo o problema aqui, é a população que está com dificuldade de enfrentar o serviço de saúde. E aí deveria explicar também por que eles não se propuseram a fazer parte da SEI, porque falaram, e não explicaram para a população por que cada um desses vereadores, Juliana Damos, Tenente Santana, o Boi, a Edna, o Adilson Vital, o Jair Martinelli, o William Afonso, o pastor Raimundo, o Roberval Fraz ou o próprio Elias Chediek, que espontaneamente poderiam também ter manifestado para poder, tudo bem, com exceção do Tenente Santana. Não são obrigados. Mas eu acho que é importante dar uma resposta. Por que é que não quiseram contribuir com o processo de investigação da casa? Porque, Boi, eu acho que assim, você está desinformando a população. A crítica que se faz em relação à denúncia, e aí eu não preciso pegar vídeo de sessão passada aqui, quando o senhor trouxe a denúncia à tona, os 3 vereadores da bancada do PT te elogiaram. Quando o senhor trouxe a denúncia à tona, o senhor não disse que eram alguns médicos. O número que o senhor passou dava conta de quase 80% dos médicos do quadro da prefeitura que trabalham com plantão na UPA. Eu lembro que o senhor falou que acho que de cerca de 70 médicos, 50 estavam envolvidos num suposto esquema. Então, a dimensão do problema que foi apresentado foi de uma gravidade absurda, que precisa de investigação. E aí, depois, próprios vereadores da base, o doutor Helder, o doutor Lapena, começaram a questionar algumas informações que estão na denúncia, segundo eles, e aí a gente começa a apurar, de fato, tem sentido, de ter dados ali que compõem essa dimensão de quase 80%, que está equivocado e que tem que ser esclarecido. Não é por falta de confiança nas instituições do Ministério Público, não é por falta de confiança no CREMESP. Cada um tem uma atribuição diferente da nossa. Do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, são as questões trabalhistas que vão estar sendo apuradas. Não é esperar 1 ano, justamente a SEI, na verdade, em 3 meses a gente poderia ter uma resposta para a sociedade mais rápida, muitas vezes, do que lá no CREMESP, que corre em sigilo. Nós não temos acesso à investigação que é feita lá, ela corre em sigilo e está se apurando a conduta ética dos médicos. E aí tem coisas que ficam mais explicadas. Por que é que o antigo secretário de saúde tinha essa documentação que o senhor pegou para fazer a denúncia há algum tempo e não tomou providência? Nós temos que saber.
Segundo o que foi dito pelo próprio doutor Helder, a reunião dele com alguns vereadores da base para poder levar a situação aconteceu em abril. Por que essa denúncia veio no final de julho, começo de agosto? O que é que foi feito antes? As responsabilidades dos gestores que estão lá, que estão sendo sistematicamente denunciadas pelo sindicato, por que nós não vamos investigar? Então, assim, tem coisa que, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho e do CREMESP, não será respondido, e que é nossa obrigação fazer, inclusive como prestar contas à sociedade. Da mesma forma, o dado novo que o senhor está trazendo hoje em relação aos professores. Quem é que não quer apurar e levantar a responsabilidade daquele profissional, do servidor que abusa? Todo mundo. Agora, o que não dá é para deixar a coisa mal explicada, e aí a gente ganha para fazer isso. E a gente está sendo impedido de cumprir com esse papel. Porque faltou, espontaneamente, da parte dos vereadores, compromisso com isso. E aí, numa canetada na retirada da assinatura do doutor Helder, a gente acaba enterrando a SEI. Então, eu acho que a gente tem obrigação, do ponto de vista da bancada do PT, se o Lapena topar, se o Bochechinha topar e quem mais estiver interessado, em se utilizar da legislação que nos garante pelo menos o direito à informação e, de acordo com as nossas pernas, ainda que não seja a SEI, ir atrás para ajudar a apurar e dar transparência para o que está acontecendo. Tem muita coisa mal explicada. No que se refere ao SAMU, por exemplo, a fala do secretário de Saúde, na imprensa, no rádio ou no jornal, é de que mandou desativar, porque tem ele tem, inclusive, gravação de ver funcionário jogando paciência no horário do expediente, portanto, entenderam que poderia reduzir custo ali, porque não teria impacto para a população. Na audiência pública de saúde, os funcionários do SAMU, inclusive está aqui o Conte, vieram com dado de que 4 mortes ocorreram por falta de socorro. Então, e aí a gente não vai apurar o que está acontecendo? Óbvio que esse é um outro objeto, é um fato novo que veio na semana passada. Mas o que a gente percebe é que falta transparência, está acontecendo. Tem muito problema ali que nos parece que está sendo varrido para debaixo do tapete por conivência política. E isso, pastor Raimundo, é manobra. É manobra de quem está no poder. Se o senhor acha bonito alguém colher alguma coisa hoje porque no passado plantou, desculpa, eu não estava aqui, a bancada não estava aqui, e acho que é o tipo de coisa que a gente precisa, inclusive, cada um individualmente e todos nós coletivamente, trabalhar para melhorar. Achar bonito algum tipo de vingança de algo que foi feito há 10 anos atrás, quando, na verdade, é o povo que está sofrendo sem atendimento, eu considero afirmações lamentáveis. E o mais importante, vocês falaram e não explicaram para a população por que não quiseram compor a SEI e ajudar nesse processo de transparência e de investigação, que é nossa responsabilidade. Não acho, de toda forma, eu continuo convencida que a nossa responsabilidade é grande e a todos que tiverem interesse precisa se unir, seja oposição, seja situação, seja meio, seja da onde for, se unir para buscar transparência e também buscar punição para o culpado. Para o médico que se utiliza de subterfúgios para poder boicotar o seu trabalho, do gestor irresponsável e, no limite, a gente trazer a verdade à tona, que, a mim, parece bastante perigosa. Desde o ano passado, a gente vem alertando já de ações deliberadas do governo municipal para poder provocar um processo de terceirização da gestão da saúde em todos os níveis, como já foi tentado. Obrigado, vereadora.